E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Ravena aqui, tá? Fazendo uma participação especial. Eu não sei se ela vai embora em algum momento, se ela vai ficar aqui com a gente. Mas então, galera, como vocês estão? Tudo certo? Então, galera, hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi pra mim entender que eu não queria mais trabalhar em escritório e trabalhar numa vida CLT, enfim, algo nesse sentido. E eu vou contar um pouquinho de como era a minha vida antes e como ela se tornou depois com o passar do tempo. Brevemente, um relato sobre o que eu fazia antes e o que eu faço agora. E acho que ela já vai embora, já vai meter o pé cedo já. Olha lá. Ela não gosta de aparecer, ela é low profile, entendeu? Pô, complicado. Mas então vamos lá. Eu, me formei em administração, cursei comércio exterior e não concluí. Trabalhei por 10 anos dentro de escritório. Atividade de administrativo, genérico mesmo, fazia bastante coisa, várias atribuições, muito acúmulo de função, fazer tudo o tempo inteiro para todo mundo e me doar demais para ser menosprezado dentro dos ambientes corporativos. Eu acho que a melhor empresa que eu trabalhei na vida foi uma empresa de anúncios onde eu era PJ. Então, por mais que eu não tinha direitos trabalhistas e nem nada nesse sentido, foi no começo do movimento de pejotização da sociedade, do nosso mercado de trabalho, ainda foi uma empresa muito boa, uma empresa que cada um tinha o seu desenho de atividades, cada um tinha suas atribuições, a gente era muito valorizado, a gente recebia por desempenho também, então era legal, assim, era bem bacana. Mas no total, assim, da minha carreira e de todas as experiências que eu tive, eu passei por muitas coisas muito ruins, assim, sabe? Então, experiências ruins com colegas, muitas experiências ruins com o patrão, com a pessoa que estava me contratando ali, com o dono da empresa. E eu até hoje tenho alguma certa dificuldade, às vezes, atender público corporativo por causa dessas experiências que eu tive. Então eu sempre acabo levando como o meu cliente, que é dono de empresa, ele acaba entrando nessa figura de empresário e acaba trazendo esses entraves pra mim, assim, e acaba sendo um pouco complicado. Eu fui, conforme o tempo foi passando e tal, as coisas foram acontecendo, eu acabei entrando no mercado de foto e vídeo de casamento e foi aonde eu consegui sair do escritório, enfim, Teve a pandemia, eu com toda a sociedade brasileira sendo demitido por causa da pandemia e eu acabei tendo que me virar fazendo essas outras coisas que eu acreditava que seriam legais. Então foi ali que eu comecei a trabalhar com audiovisual, trabalhar em casa, a gente começou a trabalhar todo mundo em home office por causa da pandemia. E depois disso, eu comecei a sempre estar em casa trabalhando e trabalhando com os casamentos, enfim. E a minha vida mudou muito com relação a isso. Hoje, eu, de qualquer forma, ainda acordo cedo, na maioria dos dias, para trabalhar, para fazer minhas coisas e tal. Ainda tento manter uma rotina para poder ter um pouco de ordem, até por causa das minhas questões de TDAH. Enfim, isso é um tema para outro vídeo. Mas eu sempre tento manter uma rotina ali para estar com a cabeça estruturada e conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas a liberdade que você tem de você poder acordar num horário diferente no dia que você tá cansado, tirar um dia de folga, por exemplo assim, final de semana passado, eu trabalhei no sábado e no domingo, e no sábado eu ainda viajei, então eu saí de casa, era 8 horas da manhã, acordei 6h30 pra arrumar todas as coisas, saí de casa 8 horas, e eu só fui chegar em casa 3h30, ainda fui tomar um banho pra estar limpo depois da viagem toda, pra poder deitar e dormir, e descansar e tal. No domingo eu ainda saí de novo trabalhar, então eu peguei a segunda-feira pra ficar off, e ter essa possibilidade de você poder realmente descansar, a liberdade que você tem de trabalhar em casa, de não trabalhar dentro do escritório, no sentido de você poder parar e ter um momento para você ter uma pausa entre as atividades, você poder se cobrar de uma certa maneira, poder ter flexibilidade para ir num médico, ou ir trabalhar num café, ou ir, sei lá, eu vou pra academia todo dia de manhã, entendeu? Então, de manhã geralmente o primeiro horário, ou depende muito do que eu tô fazendo, de como tá sendo minha semana, de como vai ser a minha semana. Então tem dias que eu gosto de só ficar relaxando, tomar um café mais demorado e ficar vendo coisa supérflua mesmo. Tem dias em que eu já dou uma adiantada de trabalho cedo. Tem dias em que eu vou buscar referência de manhã. Então esse horário entre eu tomar café e o horário de eu ir pra academia é um horário onde eu uso assim pra ou fazer alguma coisa que seja rápida, ou organizar alguma coisa na minha cabeça, ou pegar alguma coisa de inspiração e tal. Então eu vou pra academia,
treino ali de manhã, volto, faço almoço já, às vezes a minha mulher volta e eu faço almoço pra ela e tal, que ela trabalha fora, né, não no escritório, mas ela trabalha sempre indo por aqui e por ali, que ela é médica veterinária, então ela atende a domicílio e tal. E daí de tarde sempre o meu horário de trabalho, né? Então eu sempre tenho essa carga horária de ter a tarde pra trabalhar. Eu já estive em momentos em que mesmo eu trabalhando em casa, no meu próprio escritório, tendo a minha própria rotina, eu trabalhava desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E isso fez muito mal pra minha cabeça. Eu tive burnout, enfim, vários problemas psicológicos por causa disso. E hoje eu reduzi a minha carga horária pra eu trabalhar nesse sentido de ter ali, né, sei lá, começar a trabalhar 1h30 e ficar até as 6, ou até às vezes até menos. Porque, principalmente eu que trabalho com criatividade, você ser criativo 5 dias na semana, mais o final de semana, onde eu tô fazendo captação, fazer isso 8, 10, 12 horas durante o dia, todos os dias, o tempo inteiro, é exaustivo num nível que vocês não têm noção, gente. Você ter que tirar o máximo de criatividade e fazer algo diferente, bonito, artístico, o tempo inteiro, é algo que é muito pesado, entende? Então hoje eu reduzi muito a minha carga horária de trabalho, por mais que eu ainda esteja num processo de lidar com essa mudança de vida, né? Então você abre mão de muita parte financeira para você poder estar em paz e estar bem da cabeça, ter uma saúde mental boa. É algo que, assim, eu acho que eu não troco mais, entende? O prazer de eu poder ter a minha rotina, de eu poder eu mesmo me cobrar, por mais que isso é um papo muito difícil, eu vou falar isso em outro vídeo futuro, é uma coisa muito boa, sabe? Eu poder ter essa disponibilidade. Olha a parte que tá aqui, ó, o silêncio, ó. Aproveita o silêncio. Olha, que delícia. Cara, isso não tem preço. Eu parar e fazer um cafezinho, tomar um café de boa, na minha casa, eu poder pegar meu notebook, sentar aqui nesse sofá com a minha gata aqui, né? Me deixou aqui, e ficar aqui de boa, ou então, tipo, pô, eu preciso de uma inspiração, vou assistir uns filmes de um diretor que eu gosto, pá, não sei o que. Pô, é tão bom isso, cara, é tão bom, e, pô, opa, bom, e às vezes isso pode, e às vezes isso pode parecer um pouco como uma vida de vagabundo, né, de eu não estar fazendo nada, mas, cara, não é sobre isso. O processo criativo, ele é um processo que não envolve só o tempo em que eu tô sentado no computador editando e efetivamente trabalhando, mas ele passa por muitas nuances, assim. Recentemente, agora, eu fui trabalhar para um brother ali, que às vezes, né, eu faço uns trabalhinhos para uns amigos fazendo alguns freelances, e eu tinha que fazer uma edição de vídeo semi-day, né, que é o vídeo que passa no mesmo dia do casamento. Então, ali depois da cerimônia, eu já pego todos os arquivos, já faço backup e já começo a editar ali mesmo. E nesse dia eu não tinha mais nenhuma outra atribuição além de fazer edição desse vídeo. Então, assim, eu já tinha de manhã planejado a trilha sonora e tal, eu tinha dado uma, né, pra vocês terem ideia, eu acordei pensando numa música e eu queria usar aquela música. Eu já trouxe essa música meio que na minha cabeça porque eu queria usar. Eu já catei ela ali, já fui fazendo uma pré-montagem, já coloquei as cenas na ordem do que eu acreditava na minha cabeça. Uma coisa que eu faço que é até meio engraçado, às vezes eu dou play na minha timeline lá, que tá com todas as músicas, tá me incomodando no meu relógio aqui. Às vezes eu dou play na minha timeline, tá todas as músicas ali, e eu fecho o olho assim, e eu vou imaginando, né, com os cortes da música ali e tal, não sei o que, aonde que vai entrar cada cena, aonde que vai qualquer coisa, e eu visualizo o vídeo primeiro na minha cabeça, através da música, pra daí depois eu poder fazer a montagem com as cenas que realmente tem. E nesse dia como, né, eu falei, eu fui pra um amigo, então eu nem conhecia o casal, nem nada, e eu gosto de ter essa ligação, de entender a história e tal, e eu acho que é muito mais difícil quando eu não estou presente, ou quando eu não vi, eu não conheço nada, não sei de nada, não tenho informação do casal. Até é uma coisa que eu já evito um pouco de fazer, porque eu gosto de fazer um trabalho mais, né, pensado, algo mais personalizado. Mas enfim, aí, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu acho que eu nunca fiz isso na minha carreira inteira, a equipe ficou trabalhando lá, gravando as coisas, e eu sentei no banquinho do lado e fiquei assistindo a cerimônia inteira. Eu vi as coisas de outra perspectiva, entendeu? Então, tipo, de entender quem que tá fazendo o quê, quem que vai ter cada cena que eu queria, e eu fui montando um vídeo na minha cabeça ali, e já imaginando como que eu ia fazer. Então, assim, muitas vezes o processo do trabalho não é enquanto você tá lá sentado editando.
O trabalho de quem trabalha com criação é muito além disso. Enquanto você tá assistindo um filme, às vezes você tem uma ideia. Enquanto você tá vendo um videoclipe, às vezes você tá, sei lá, mano, vendo um anime, vendo uma revista em quadrinho, vendo revista de moda, escutando uma música, dirigindo, você tem ideia. Eu já tive muita ideia no banho. Então, tipo assim, o processo de criatividade é um processo que ele tá o tempo inteiro com a gente. É meio cansativo, principalmente pra mim que tem uma cabeça que não fica quieto. Tem um monte de coisa falando na minha cabeça o tempo inteiro. O processo criativo tá acontecendo o tempo inteiro. Então, eu além de ter um processo criativo acontecendo o tempo inteiro na minha cabeça, ainda ter a questão de estar ali no operacional o tempo inteiro. Gente, é muito pesado. Sei lá aonde que eu ia chegar com esse vídeo. Era só pra contar um relato mesmo, beleza? E, bom, qualquer dúvida, comentários, a gente faz mais vídeo, a gente vai conversando mais sobre isso, beleza? Então aquele negócio de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra alguém que possa se interessar por esse vídeo. Pra quem já está engajando, já tá assistindo, já tá deixando like, comentando, mandando pra galera, se inscrevendo, ativando o sininho. Muito obrigado, vocês fazem isso aqui acontecer. Vocês são maravilhosos, eu sou fã de vocês. Aquilo que eu sempre falo também toda vez, eu sempre gosto de dizer, não sei qual que é a frequência do canal, de vez em quando vai ter, de vez em quando não vai ter, enfim, conforme eu for querendo, conforme eu vou tendo temas que eu quero falar, eu vou falando. Vídeos de 5 minutos, vídeos de 1 hora, não sei, é o que for acontecendo, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por tudo e até.